Bom dia! Hoje nós estamos mais uma vez aqui na comunidade para falar sobre novo olhar para os sintomas. Hoje o convidado é o Dr. Leôncio, ele vai falar sobre as causas biológicas da dor de cabeça, porque a gente vê que é uma das doenças que mais, um dos sintomas que mais sinaliza outras doenças que estão a caminho. E o que está sendo feito para entender essa sinalização não está funcionando, não está levando à cura das doenças que estão vindo, né? Sim, está deixando as pessoas presas e isso está impactando também o nosso país, né? A gente estava vendo uma reportagem que só no Brasil 800, vou abrir aqui de novo, 800 bilhões de impacto socioeconômico que causa de prejuízo por causa da enxaqueca. Imagina todos os sintomas de dor de cabeça que não são classificados como enxaqueca. Então, Leôncio, está contigo a palavra. Olá, então, bom dia para todos. Então, só comentando esse valor da enxaqueca, né? Dividindo o valor de 800 milhões por 31 milhões de pessoas com enxaqueca crônica, dá 25 mil reais por cabeça, basicamente, né? Então, é um valor enorme, né? É um valor enorme. Eu acho que nesse valor enorme aí tem dor de cabeça que não é enxaqueca também, né? Deve ser maior essa base. Mas é um valor grande de qualquer maneira, né? Que vai para o lixo, né? E quem vende esses remédios adora, né, ser esse lixo, né? Mas a dor de cabeça, o que é a dor de cabeça? Então, o cérebro, né, que está dentro da nossa cabeça, ele não é responsável direto pela dor, porque no sentido que o cérebro não dói. Então, se eu abrir a tampa da cabeça, tirar um pedaço de cérebro lá com uma colher, ele sai inteiro. E eu não sinto nada, né? Porque não tem receptores de dor no cérebro. E se o cérebro não dói, o que dói então na dor de cabeça ou na enxaqueca? Uma boa pergunta, né? É. O que dói é a meninge. Então, a meninges são camadas, três camadas, nós temos três meninges que recobrem todo o cérebro, né? Recobrem o cérebro, recobrem os nervos ópticos, né? E recobrem os nervos auditivos também, e recobrem a coluna vertebral, né? A medula. Então, são três camadas de proteção. E essas camadas de proteção são sensíveis à dor. Então, o que ocorre na dor de cabeça é uma pressão interna do cérebro pressionando a meninge. É como se o dedão encostasse na meninge e apertasse a meninge contra a calota craniana. Aí, a meninge sente essa pressão e coloca isso como dor. Então, você, quando tem uma dor de cabeça, você sente a dor em algum lugar. Às vezes na cabeça inteira, uma dor leve ou intensa, ou média, ou então é uma dor aqui do lado, né? Ou aqui atrás, ou em cima. Sempre tem um local da cabeça onde tem uma dor se manifestando. A enxaqueca, ela não te pega um lado inteiro, né, da cabeça. Um lado ou outro lado, que é o mais comum. Dificilmente pega os dois lados, mas pode pegar os dois lados também. E a enxaqueca, a diferença da enxaqueca para a dor comum é apenas a intensidade, né? Então, eu tenho uma dor aqui, lado direito, uma dor de cabeça típica, e essa dor pode se espalhar, né? Vira uma enxaqueca. Então, apenas a intensidade, ou seja, a pressão aumenta na enxaqueca, né? A pressão contra a meninge. É a meninge que dói, né? Tanto dor de cabeça quanto enxaqueca é a meninge que dói. E por que ocorre essa pressão, né? Essa pressão ocorre porque
uma parte do cérebro incha, forma um edema, né? A medicina tradicional, quando pega uma pessoa com enxaqueca, dor de cabeça séria, etc., ela vai fazer uma tomografia da cabeça lá da pessoa e vai encontrar tumores na cabeça. Esses tumores, na verdade, não são tumores, são mais propriamente edemas. E esses edemas, eles estão localizados na área do cérebro que controla um certo tecido. Então, o nosso cérebro, ele controla todos os nossos tecidos de todo o nosso corpo. Então, tem um pontinho aqui dentro da cabeça da gente que controla lá o dedão direito do pé, por exemplo. Outro pontinho controla o dedão esquerdo do pé. E esse controle é o controle que administra o pé, né? Que comanda a pele do pé, o crescimento da unha e todo esse processo. E se você corta o dedão do pé, né, dá uma topada numa pedra, vai sangrar, claro, vai sangrar, mas você sabe que aquela ferida vai recuperar, né? Vai ter uma coagulação de sangue ali, parar de ser o sangue, a pele vai começar a regenerar. Todo esse processo é controlado por aquele pontinho do cérebro, né, que regenera aquele tecido. Então, cada parte do nosso cérebro controla um tecido do nosso corpo. Um tecido é uma parte de um órgão, né? Então, a epiderme é um tecido, a derme, logo abaixo da epiderme, é outro tecido, a gordura, o tecido conjuntivo abaixo da derme é outro tecido, e cada um desses tecidos tem um local de controle dentro do cérebro, que é um local fixo, né? Para todo mundo é o mesmo local. Então, na hora que você dá uma topada, aquela área do cérebro que controla o dedão do pé que foi machucado, ela forma um edema, que a gente chama de foco de Hammer, né? Esse edema, ele é um inchaço que ocorre no cérebro, e esse inchaço pressiona o resto do cérebro em volta. Se o edema for pequeno, a pressão é muito leve, você nem percebe, né? Se o edema é grande, a pressão fica grande e você percebe aquela dor, né? E o caso do dedão do pé, ele é mais aqui no cocuruto, né? Na região do cocuruto, que está o centro de controle do dedão do pé. Começa aqui a cabeça, né? E vai descendo por todos os órgãos, né? Músculos, ossos, etc., até chegar no dedão do pé. Então, e esse edema se forma. O que é o edema? O edema é um inchaço que é uma inflamação, né? E a inflamação é o edema. Inflama, incha e água entra ali. Então, aquele edema, ele se forma com colocação de água, basicamente. E esse edema com colocação de água, ele serve para separar os neurônios, os dendritos, daquela região que está controlando o dedão do resto das regiões ao lado, né? E por que ele separa? Para proteger aquela região do cérebro que está gerando a recuperação do dedão do pé. Então, as células daquela região que controla o dedão do pé, elas entram num trabalho frenético de regeneração celular ali, né? De liberar os coágulos que surgem, porque entra coágulo para proteger, depois tem que sair fora aqueles coágulos, né? Tem que formar casca. Então, as células entram em uma atividade frenética na hora que tem que regenerar, curar aquela ferida ocorrendo no dedão do pé. Deixa eu ver se eu entendi, Leôncio. Também, vocês que estão aqui também, se ficar dúvida, podem escrever no chat, né? Ou perguntar.
Você falou que forma o edema, então o propósito biológico de formar o edema é para que fique mais, para o cérebro ter a possibilidade de fazer todo esse trabalho, esse movimento de regeneração. É isso? sem afetar os tecidos do lado. Isso, para ele É não porque machucar mais, né? não é não machucar mais, isso aqui do lado do pé, né, do dedão do pé, tem uma área que é o dedo indicador do pé, digamos assim, né? Uhum, O segundo dedo, ele sim. está próximo do dedão. Então, se não houver essa proteção da área do dedão, que controla o dedão, ele vai tentar regenerar o segundo dedo também, porque as células ali estão gerando um monte de sinal elétrico. Sim. Então, o sinal elétrico, ele vai longe se deixar aí. Então, ele começa a gerar o sinal elétrico nas células que controlam o segundo dedo, o terceiro dedo, o quarto. Então, vai formar uma ferida, digamos assim, em todos os dedos, por causa do dedão. Então, é o Então, ele instinto faz o edema em volta do área que controla o dedão para não afetar os outros dedos, os outros tecidos. Não afetar as outras áreas do cérebro que estão em volta da área que controla o dedão. Esse é o objetivo. É Olha uma que proteção. interessante. É. O interessante é a inteligência natural do nosso corpo, né? Como É. ele auto regenera e se autoprotege, né? Enquanto Isso. isso, a gente aprendeu que nosso corpo tem células que nos atacam, bem contraditório, né? Então, É. se nosso corpo tem essa inteligência, a gente tem 5 dedos do pé, machuca um dedo, já acontece o edema, já acontece a proteção para que os outros 4 dedos fiquem intactos, para que eles não tenham prejuízo. Se a gente entende essa natureza inteligente mesmo do corpo, a gente automaticamente já não consegue mais acreditar que existe doenças malignas ou doenças autoimunes, porque Exatamente. o cérebro é tão inteligente, tão rápido para, porque é automático quando você, por exemplo, que nem você falou, um dedo não vai dar uma dor de cabeça, porque é algo É. pequeno. Agora, Isso. dependendo da intensidade, A dor de cabeça tem. é isso. Então, esse edema é essa proteção. E quando tem esse inchaço, ocorre uma desconexão entre os neurônios naquela região, de forma que o sinal elétrico ali dentro não se espalha em volta, né? Uhum. Depois que regenera o dedão, fechou a ferida, o edema sai. E as conexões todas se restabelecem numa boa. Então, o exemplo de um dedo ferido por uma é, por uma por um corte, né, uma topada que se dá numa pedra, é um exemplo de regeneração automática que não é por trauma, né? É por trauma físico, não trauma biológico, né? Como são as doenças. Agora, se você tem andando na rua, né, andando no campo, né, de pé descalço lá para curtir a terra, aterramento, etc. E olhando para o céu, continua andando e pisa numa bosta de vaca, né, quentinha. A sensação que você tem, né, se você não conhecer germânica, é que você está se contaminando, né? Um monte de bactérias da bosta de vaca vai atacar seu pé. Isso cria um trauma biológico, né? Um conflito biológico de contaminação ou ataque e vai afetar o dedão. E vai gerar o quê? Vai gerar um fungo na unha do pé ali. Então, fungo na unha do pé é esse tipo de coisa. Talvez não seja bosta de vaca, seja bosta de cachorro que você pisou, ou coisa parecida, né? Ou um gato mordeu seu dedão, né? Um evento interessante a respeito disso, o meu irmão tinha um gato, né? A filha dele tinha uma gata, e o meu irmão foi brincar com a gata da filha, né? E a gata não teve dúvida, mordeu a mão do meu irmão, né? Ele é médico, ele sabe que na saliva do gato tem bactérias, né? Então a mão dele inchou, né? Ficou parecendo a mão do Mickey, sabe? Aquela mão lá, toda redondinha, ficou assim a mão dele.
Aí tomou antibiótico, durou uma semana, 2 semanas para desinchar a mão. E a gente vê quando os animais, gato, cachorro, se machucam, eles lambem a ferida, né? E sabe-se que essa lambida da ferida ajuda a cicatrizar a ferida mais rápido. Ou seja, não é um problema de ter bactéria que vai atacar a ferida. Pelo contrário, a ferida está exposta ali. Se a saliva do gato fosse prejudicial, inflamaria tudo rapidinho, e não acontece isso. Mas o meu irmão, que é psiquiatra, acreditou que as bactérias entraram na mão dele por causa do dente, né? Então ele sentiu-se atacado, inchou a mão na hora, né? E sofreu durante uma semana, 2. Eu contei para ele essa história, né? Pô, o gato lambe as feridas, cachorro também, e cicatriza mais fácil. Como é que vai atacar sua mão? Ele ficou me olhando torto, né? O que eu falei tinha razão na cabeça dele, mas ele tinha a crença que o gato estava mordendo a mão e as bactérias iam atacar. Mas voltando para o assunto lá do pé, então. Então você pega um fungo no pé, na hora que vem, forma o fungo no pé, forma um edema no cérebro, no dedão de novo, né? Só que aí, esse é um edema por um conflito biológico. Ele é igualzinho, ele começa a se expandir o edema, gera doença de fungo, né? O corpo coloca o fungo lá embaixo da unha, né? Para destruir a unha, para poder botar uma unha nova, porque sentiu-se atacado, então porque a unha estava fraca, esse é o conceito. Então vamos fortalecer o dedão. E depois que o conflito é resolvido, o corpo retira aqueles fungos, faz a unha cair e nasceu uma unha nova. E quando começa a nascer uma unha nova, aí o edema desaparece naturalmente, né? Na fase de cura. E nessa fase da doença, tem a fase ativa e a fase de cura. No meio da fase de cura, esse edema cresce um pouco mais, né? Ele cresce um pouco mais para dar pressão no fundo, para reduzir o edema de vez e a doença entra na sua fase final de cura. Então, na hora que começa o conflito, forma um edema no cérebro. Aí a doença começa a se desenvolver. Quando resolve o conflito, ele continua o edema e na metade do processo de cura, ele forma um edema ainda maior. Ele incha um pouco mais, né? E nesse inchar um pouco mais é que a gente normalmente sente a dor de cabeça. Na hora que dá esse edema dá uma crescida, porque a pressão fica maior. Mas logo em seguida passa a dor de cabeça, né? Aí o edema diminui e desaparece e a doença cura. Então toda doença é assim. E se nesse período a pessoa toma analgésico, toma um Doril, a dor sumiu? Tomando Doril ou Dorsumil, a sensação de dor desaparece, né? Porque a meninge é Fica anestesiada? anestesiada ali. É. E o problema disso é que a pressão continua, né? Então, a gente vê pessoas em hospitais, por exemplo, com uma dor muito forte de cabeça, que são por causa desses edemas, às vezes tem 3 doenças juntas, né? São 3 edemas pressionando as meninges. Isso aumenta a pressão interna da cabeça, né? Se os edemas forem grandes, aumenta a pressão. Aumentando a pressão, pressiona a meninge e gera dor. Aí os médicos dão morfina, anestesia a pessoa, né? Mas a pressão continua, né? E se a pressão subir demais, a pessoa entra em coma, né? E pode até morrer por esse mecanismo, né? Se ela tiver muitas doenças e uma pressão muito grande, a pessoa morre. E não Aí sente toma dor, né? e não sente dor, né? Então toma morfina. Eu já vi vários casos acontecendo assim. Um cara com tumor na cabeça, bem no meio da cabeça, e esse meio da cabeça era um edema do coração, do miocárdio, que estava grande. E ele tinha problemas de miocárdio há uns 10 anos já. O cara já estava com uns 30 anos, desde os 20 anos, ele tinha esse edema do miocárdio. E o edema do miocárdio é causado por conflito de sobrecarga.
E ele começou a trabalhar numa empresa e os chefes passavam para ele atividades que eram demais para ele. Mas ele ficava quieto, né? Mas sentia aquela sobrecarga. Então, o edema crescia. E ele ia passando pelos problemas e o edema crescendo, até que começou a doer a cabeça dele. Ele foi no médico, tirar uma tomografia, tinha um tumor no meio da cabeça, na visão dos médicos. Mas era edema por causa do coração. Aí tiraram o edema, fizeram uma cirurgia, tiraram o edema, né? Tiraram o tumor do sujeito. É quando E o tira cérebro edema, retira o comando que vai para o coração? retira, retira. Mas o cérebro se regenera, Uhum. né? E depois de um ano, surgiu o mesmo edema no cérebro, ou seja, inchou de novo, né? Para ele tentar curar a doença. Então, o cérebro se regenera nesses pontos de controle. E aí, começou a doer a cabeça, né? E ele estava todo inchado, né? Com retenção de líquido, tinha problema do edema por causa do coração, e eu não quis tratar dele, né? A parte do coração, porque eu sabia que, apesar do edema estar grande, na hora que curasse, ele aumentaria mais ainda, né? Aí ia doer Então, eu mais. fui tratando outras doenças dele lá, né? De retenção de líquido, etc., para que ele diminuísse a pressão interna do cérebro. E ele tinha dores constantes, dores constantes. Colocava gelo na cabeça, temendo de frio, para baixar a dor e não baixava. Aí foi para o hospital, né? Tomar morfina. Aí tomou morfina, ficou tranquilo, passou a dor. Ficou 3 dias no hospital, né? No terceiro dia faleceu. Piada de 32 anos. Foi apagando, apagando, apagando e apagou. Então, provavelmente, faleceu por pressão interna na cabeça muito alta e mais a morfina, né? Me A dá o morfina é... derrame, né? E o coração também não suporta, porque o comando do coração está com morfina, né? Sim, né? Então, o coração muitas vezes para com morfina, o intestino para, um monte de coisa para com a morfina, né? Morfina é um veneno danado de grande, né? Então, esses edemas que saem no cérebro saem por causa de doença. Então, cada órgão do corpo está sendo controlado, né, por um local do Eu, cérebro, né? eu fiquei com uma dúvida lá do começo. Você falou da topada que a gente dá, que machuca o dedinho, dá um tumor no cérebro, né? Então, se você tem, que dá um tumor É um pequeno, edema no cérebro. isso dá um, mas pela medicina convencional chama de tumor, né? É. É, aí, se você tem um acidente grave, um acidente sério, físico, você pode formar um edema grande que seja diagnosticado como tumor de cérebro? Sim, sim, claro. Sempre que dói a cabeça, tem um tumor lá, Aham, né? mas pode ser causado por um acidente, tipo Pode, parte de pode. uma perna. Sim, pode. Porque se você tem um acidente, aquela parte do corpo tem que se regenerar, né? Às vezes, não regenera sozinho, você tem que colocar o osso no lugar, você tem que costurar, etc., para auxiliar o processo de regeneração. Mas mesmo assim, o corpo vai trabalhar para regenerar, né? Uhum. Se você não sutura, a ferida vai ficar aberta, mas vai regenerar a ferida. É. Vai voltar ao normal lá. Vai ficar cicatriz, mas vai ficar resolvido, vai ficar tapada aquela região. Então, qualquer acidente que você tenha afetando qualquer parte do seu corpo, surgem tumores, né? Surgem edemas no cérebro para regenerar Que aquela parte do pode corpo. causar uma dor de cabeça sem explicação, né? Sim, exatamente. Olha, Então, toda ferida no corpo que exija manutenção gera um edema no cérebro para que aquele trabalho de manutenção não afete os tecidos do lado, né? O tecido do lado no cérebro, não tecido do lado no corpo, né? é. O dedão e o dedinho estão próximos, as áreas de controle do cérebro estão próximas uma da outra, né? Mas tem outros tecidos ali que não são do dedão, né? Então, pode ser, por exemplo, no intestino, algo assim, né? Então, tem várias áreas ali, né, Sim, porque que o se cérebro controlam. é pequeno e o corpo é grande, né? Então não dá, Exatamente, não dá para exatamente. querer que tenha a mesma distância do que É, o nosso fisiológico, né?
Sim. E esses controles aí cerebrais, eles são por tecido, não são por órgão exatamente, são por tecido. Uhum. Então, o controle, por exemplo, do coração, ele tem um controle aqui no córtex motor, que faz a batida do coração. É nessa região aqui assim, né? É uma pizza, né? Uma fatia de pizza que a gente tem aqui, Uhum. que controla todos os músculos do corpo. E o controle do, do coração como tecido, né? Como células, é, ele está aqui no meio, né? Ele não está perto do controle motor, ele está longe do controle motor. Explica de Dedão do novo. pé, O músculo, a parte da frente e a parte do músculo? Não, da. a parte da frente é a parte do controle do músculo, é a contração muscular. Uhum. Contração e relaxamento, eu controlei aqui. Então, o dedão, quando você mexe o dedão, é essa parte do cérebro que está sendo ativada. E quando você alimenta o dedão, né, coloca sangue ali, regeneração, é uma parte de trás sendo ativada. Uhum. Percebe? Então, são duas áreas bem distantes do cérebro que controlam o mesmo órgão, né, Então, que são tecidos diferentes ali. toda a musculatura do corpo é nessa parte de cima. Toda a musculatura nessa parte de cima aqui. Né? Uhum. Se a cabeça fosse um bolo, você tirasse uma fatia daqui, a fatia seria o controle motor. Esse controle motor, ele controla toda a musculatura do corpo, de todos os órgãos. Né? As outras partes do cérebro controlam outros tecidos. Né? Por isso que daí, se a pessoa tem dor de cabeça localizada, ela consegue mais ou menos, se o edema não estiver muito grande, ela consegue ter mais ou menos uma noção de qual. Por exemplo, se ela Isso tem dor no corpo e dor de cabeça aqui em cima, então é a musculatura que está. Daí tem um conflito motor de não poder se movimentar. Então, pode ser. Então, você sabendo onde é a dor de cabeça, você consegue ter uma ideia de qual é o tecido que está sendo afetado. sim. Isso para nós da Então, medicina germânica é isso importante é a muito rico. gente aprofundar nisso, porque a gente atende pessoas que vêm, a pessoa não tem noção, não se observa, né? Então, se ela tem É, vários sintomas que você pode pega um pouco de cada, você consegue chegar num diagnóstico mais assertivo, né? isso. Então, por exemplo, a mama, a glândula mamária, né, da mulher e do homem, o homem também tem mama, né? Pouquinho assim, mas tem mama. E esse mama do homem também adoece com câncer de mama, como a mama da mulher. E a mama, o controle da mama é no cerebelo. Então, o cerebelo é que controla a mama. Né? Então, tem a mama esquerda, controlada pelo cerebelo direito, e a mama direita, controlada pelo cerebelo esquerdo. E, uma ocasião, tratei uma mulher que estava tendo convulsões constantes, todo dia tinha várias convulsões. Né? E convulsão, normalmente, é um problema de edema, que está muito forte. Né? E tem os Ataque conflitos epilético associados a ele também, também. né? Epilético também. Né? Epilético é o controle motor, na verdade, né? Sentir-se preso. Então, mas a mulher estava com um edema enorme no cerebelo, né? E eu não tinha tomografia do cerebelo da mulher. Não conseguia, estava no hospital público, e o hospital público não libera os exames, né? Tira os exames, mexe, analisa, etc., deixa guardado, não dão lado, não dão nada para ninguém ver. Então eu não tinha acesso, mas sabia que ela estava com uma série de problemas. Aí eu perguntei para a irmã dela onde que era essa dor na cabeça da irmã, né? Por causa desse edema. Ela falou com o médico. Onde é que estava essa dor? Onde é que estava esse tumor? Né? A médica colocou a mão aqui. Está aqui na cabeça, nessa parte de trás da cabeça aqui. Né? Aí a guria mostrou para mim. Está nas partes de trás da cabeça. Essa parte de trás é o cerebelo. Né? Uhum. Aí eu fui olhar o cerebelo. O provável ali era a mama. Né? A mama direita. E não tinha Que ela aparecido tinha. na mama ainda. Pior, ela tinha aparecido na mama e tinha Retirada. feito mastectomia bilateral.
É, Ela já tinha operado a mama, tinha retirado a mama, mas não retirou o controle da mama. sim. Então o cerebelo estava lá, né? A mama não estava mais, mas o cerebelo estava. Então ela teve o conflito, ativou o conflito de mama, de câncer de mama. Então o edema cresceu ali, né? De câncer de mama. Mas não tinha mais mama. Mas a parte do cérebro que controlava a mama estava lá trabalhando, né? Sim. Mandando sinais para a mama lá para gerar o câncer de mama nela. E como ela tinha feito mastectomia, não tinha mais como tratar, né, também. Não tinha mais mama ali. Mas o Uhum. cérebro estava agindo Sim, para sim. Mas aí os tratar aquela mama. médicos não veem, Não vem. elas não conseguem ver, né? Aí eu tratei dela, através da irmã, inclusive, eu tratei a irmã como representante dela. Ela estava em coma lá no hospital. E no dia seguinte, o tumor desapareceu, né? Então, ele entrou na fase de cura, com tratamento, resolveu o conflito e desapareceu o tumor dela, né? Os médicos acharam espantoso desaparecer o tumor, mas achavam que a raiz do tumor estava lá. Então, começaram a fazer, continuaram fazendo quimioterapia, né? Uma quimioterapia que injetava direto no líquido cefalorraquiano, o quimioterápico, né? E ela continuou usando quimioterápico, né? Eu disse para ela, não precisa de quimioterápico, só vai atrapalhar isso aí, já resolveu o problema, mas os médicos dizem que precisa tomar, que ela era terminal, ia Porque ia durar no máximo voltar, 3 meses. né? Ia durar 3 meses. Ela terminou durando um ano, né? Depois de um ano, ela teve uma outra doença, foi internada e morreu. Eu nem fiquei sabendo, só fiquei sabendo depois que ela tinha falecido, né? Menina de 30 e poucos anos com um filho pequeno. Então, eu acho que ela morreu por causa das quimioterapias que ela recebeu, né? Quimioterapia no cérebro deve ser uma coisa que atrapalha demais a pessoa, né? E o cérebro não tem tempo de recuperar essas coisas todas em tempo hábil. Aí aparece uma doença qualquer, vira um pandemônio, né? Gera novos edemas e terminou matando a menina. Então, esse edema do cérebro, ele funciona quando tem um conflito biológico. Na hora que você tem aquele conflito biológico, aquele trauma lá, sobrecarga, por exemplo, daquele rapaz, essa área do cérebro começa a inchar, né? Começa a inchar para resolver o conflito, para tratar o órgão, né? Gerar doença no órgão para regenerar o órgão. No caso do coração, o miocárdio, para fortalecer o miocárdio. Mas antes de fortalecer, ele enfraquece o miocárdio, né? Que o miocárdio entra em manutenção. Não dá para tirar o miocárdio e colocar um miocárdio novo, né? Como os médicos fazem, tira o coração, coloca um coração novo. O corpo não faz isso. Então ele vai dar manutenção, ele enfraquece o tecido, ulcera o tecido eventualmente, destrói células do tecido para regenerar e colocar novas células ali e deixar um tecido novo, né? Recuperado, regenerado. Então, esse é o processo de toda doença. E na hora que está nesse processo, o edema vem no cérebro e a pessoa pode ter dor de cabeça, né? Então, a gente da germânica sabe a localização dos centros de controle de todos os órgãos do corpo. Então, às vezes eu trato a Vânia lá, ela está com dor de cabeça aqui na frente. Aqui na frente, qual é o controle que tem aqui? Nós temos o controle da tireoide, né, e dos dutos faríngeos, né? E a dor de cabeça é porque tem um edema aqui, né, nessa região. E quando os E eu sei, médicos falam que é por causa da visão, como o caso da visão. a pessoa que tem dor de cabeça, pelo menos quando eu trabalhava na escola, se a criança tinha dor de cabeça aqui na frente, mandavam para o oftalmo, porque diziam É, que era por causa da visão, né? pessoal da visão, porque às vezes dói o olho, né? Aham. Dói o olho aqui, o pessoal associa, que é da visão. Mas o controle da visão é aqui na nuca, né? E na parte de trás que Sei. controla o tecido da visão, córnea. é, Po- Poderia ser porque o edema está tão grande que afeta a visão?
Ou da Pode, tireoide? Se come- pode, Por exemplo, se esses edemas aqui estão muito grandes, afeta a visão e é por isso que daí, quando tem dor de cabeça aqui, tá com a visão embaçada. pode ser, pode ser. Não é sempre, é raro, né? É Ah, que esse edema, ele cresce aqui e do olho até o final da cabeça aqui sai o nervo óptico, né? então ele E pode pressionar, o nervo óptico também é coberto pelas meninges, né? Então, esse edema cresce e pode pressionar o nervo porque é óptico, muito né? comum nas escolas, como eu trabalhei com educação infantil, criança que tinha Uhum. dor de cabeça na frente vinha com óculos. É. Então, pode pressionar o nervo óptico e aí na pressão do nervo óptico pode doer, né? A cabeça ali perto do olho, né? É atrás do olho que dói e pressionando o nervo óptico começa a não ter sinal bom. Então, a visão não fica perfeita, não fica boa porque o nervo está pressionado. Sim. Então, esses edemas do cérebro fazem isso, mas outros edemas também acontece isso, né? Edemas que surgem atrás do olho, por exemplo, né? Causam esse tipo de problema. Mas aqui voltando, na testa, então, nós temos esses dois grandes relés, que a gente chama, da tireoide e do ductus faríngeos. E o que afeta a tireoide e o ducto faríngeo, ali é... Aqui é os dutos da tireoide, né? E os dutos faríngeos. É o conflito de medo frontal ou impotência. Então, eu pergunto lá para a Vânia, já tratei isso nela algumas Quem vezes, né? conhece ela sabe na hora que faz todo É, sentido, né? qual foi o medo frontal que você teve, né? Aí ela lembrou lá, né, de um problema que ela teve lá, que sentiu medo, trata o conflito, a dor passa na hora, né? A dor de cabeça passa na hora porque já tá curando aquilo, mas ele está curando em recidiva. Então, cura, descura, cura, descura, cura, descura. Nesse Hum, processo, o edema fica grande. Então, às vezes, dói aqui do lado, né? Aqui do lado, nós temos a musculatura da laringe e aqui o tecido, a mucosa da laringe. Então, se a dor aqui nessa região, é uma laringite que está pegando a pessoa ali. E às vezes não tem sintoma de laringite, né? Físico, mas tem o edema formado, né? uhum. A pessoa pode estar com pigarro, coisa parecida, tosse seca, né? Aqui do lado direito, nós temos o pulmão, né? Musculatura brônquica, mucosa brônquica, né? A mesma coisa. Aqui do lado esquerdo, nós temos as veias coronárias. E aqui, as artérias coronárias, né? Então, se a mulher tem um conflito, ou mesmo o homem, um conflito sexual, afeta a veia coronária. Se tem um conflito por perda territorial, afeta as artérias coronárias. Hum. Afetando as artérias, pode gerar arteriosclerose, né? Começa a entupir as artérias. Isso é efeito que está controlado aqui, né? Você falando, você já mostrou 4 locais onde dá problemas que têm relação com o coração, né? A Isto, musculatura, no meio, já esqueci o que que é, e daí as artérias e as. Então, isto. dizer assim que os problemas cardíacos estão localizados tudo num local só é Eles falta de estão conhecimento, né? espalhados. Então, tem as artérias coronárias, tem o miocárdio aqui em cima, né? Ah, Tem as veias coronárias aqui à esquerda, da mesma pessoa. Então, vários órgãos distantes entre si, no cérebro, controlam tecidos que estão perto entre juntos. si, né? Então, aqui atrás um pouco, nós temos estômago, né? Ou melhor, o reto, aqui no lado esquerdo, o reto. Então, o reto é o que gera hemorroidas ali, né? Ou câncer no reto. Câncer no reto e hemorroidas são doenças do mesmo tipo, basicamente, né? Uhum. Quando a dor é aqui atrás, aqui é uma dor mais na pelve renal, né? Pelve renal, bexiga, uretra e ureter. O lado direito são afetados aqui, o lado esquerdo. Então, se está com dor aqui, deve estar com, possivelmente, infecção urinária.
Lado direito, também a mesma coisa, porque a bexiga tem duas partes, parte esquerda e direita, né? Ureter direito, ureter esquerdo. É controlado aqui. E aqui um pouco entre essa parte e essa, entre a parte que controla as artérias coronárias e a pelve, nós temos o controle do estômago, da mucosa do estômago, aquela que gera gastrite. Então, a gastrite é gerada por aqui. É dor a quem tem gastrite tende a ter dor de cabeça nessa região. Ou gastrite, ou vesícula biliar, ou dutos pancreáticos, ou dutos biliares. É tudo aqui o mesmo controle. E o conflito é o mesmo, né? O conflito de raiva territorial, né? Que afeta o estômago. Agora, se a pessoa tem o edema das veias coronárias, das artérias coronárias, lado direito, muito grande, vai sentir dor em todo esse lado aqui. Ou se ela tiver um problema de bronquite, né? Mais problema de gastrite, e as duas estiverem em fase de cura, a pressão maior, e você vai ter enxaqueca aqui, porque vai ter duas regiões sendo controladas, né? Então, o que dá enxaqueca, que dá dor de cabeça, que é uma dor de cabeça forte, são coisas que são controladas nessa região aqui, principalmente. Porque lá dentro do cérebro, a pressão não chega na meninge com tanta força, né? Dá uma dor de cabeça leve em toda a cabeça, etc., mas é pequeno. Mas na bronquite, a dor é forte. E aqui embaixo nós temos também, um pouco abaixo desses controles, um pouco para dentro, o controle dos dentes, né? Então, pessoa que tem bruxismo tende a ter dor de cabeça aqui no terceiro olho, né? Ou quem tem muitos problemas dentais, a mesma coisa. Dor de cabeça nessa região aqui, ficar doendo em cima dos olhos, né? Porque aqui está o controle dos dentes, né? Então, o dente, Pena quando mesmo. caria, ele é um conflito biológico, né? Você tentou morder alguém, não, tentou não, ficou com vontade de morder alguém, mas ficou quieto, não, não mordeu, né? Então o corpo entende, se não mordeu, é porque o dente está ruim, então vamos trocar esse dente. Aí começa a formar cárie no dente, para depois, conflito resolvido, fortalece o dente, né? E deixa o dente maior, até mais duro. Só que quando começa a fortalecer o dente tem uma característica, igual dos ossos, que quando ele cura, dói, né? O osso dói quando cura. Porque a parte do osso de dentro, que equivale à dentina do dente, ela começa a crescer. E o esmalte que recobre o dente, ele não cresce. Então, ele tem que crescer na marra, pela pressão da dentina. E essa parte do esmalte, ela é uma parte sensível à dor. A dentina não é sensível à dor, o esmalte é. Então, começa a forçar o esmalte e começa a dar uma dor de dente cavalar, né? Aí vai no dentista, o que ele faz? Arranca o dente, né? Ou faz E acabou canal. com dor. Mas o dente estava curando, provavelmente estava curando naquela hora, né? Sei. Então, essa parte do dente dói aqui. E Hum. junto das partes do dente também tem o diencéfalo, que controla as células alfa e beta do pâncreas. Então, quem tem diabetes pode ter uma propensão à dor de cabeça nessa região também. Pois é, eu ia te perguntar antes. Pelo que eu vejo, diabéticos poucas vezes têm dor de cabeça. O edema é aqui atrás, é depois dos dentes, né? Primeiro tem a glândula da tireoide e os dos faríngeos, que é uma área grande. Depois tem o controle dos dentes, né? Toda arcada, e depois vem o controle de diabetes, né? Aham. Das células alfa e beta. Então, é mais para dentro do cérebro, né? Mas os dentes, eu já vi pessoas que tinham uma dor de cabeça que não passava. Toda noite tinha dor de cabeça. Tem Eu quem tem tratei dor de dente. todos os órgãos. Eu tratei todos os órgãos aqui e a dor de cabeça não diminui. Até perguntei, você por acaso tem algum problema nos dentes? Ah, eu tenho um monte de problema nos dentes. Ah, então Sim. está resolvido, né? Vamos tratar esses dentes. Daí eu passei para ela, não consegui tratar os dentes dela, os conflitos de morder, tratei alguns, mas pedi para ela começar a usar o mordedor toda noite, Para descarregar a vontade de para morder. descarregar. Então, ela mordia, né, o mordedor dela, né? O mordedor
desse tipo aqui assim, né? Pezinho de criança, é um mordedor. Aí morde e começa a O corpo descarregar entende, o o corpo que entende está que mordendo. está conseguindo fazer o que deseja fazer, né? Exatamente. Entende que está mordendo, então está enfrentando o problema de mordida. E se enfrentou o problema bem, não precisa mais de cárie, né? Aí a dor de cabeça dela sumiu, né? Por isso que o pessoal Ela que usa o protetor para o bruxismo diminui a dor de cabeça, diminui a dor de sim, dente. Uhum. exatamente, porque ela começa a enfrentar o problema de mordida Uhum. que ela A, tinha. a Mariana fez a pergunta sobre o fígado, como você já explicou que cada órgão tem vários locais, né? Então, o fígado ele Ah, também tem o parênquima, tem os ductos, tem a bilis, né? isso. Os Uhum. locais que tem no cérebro. Então, o fígado, ele tem os dutos biliares, né? E tem a glândula do fígado. Os dutos biliares é controlado aqui, lado direito da cabeça, entre a orelha e a nuca, né? E na nuca tem o controle dos olhos, de visão. Então, dor de cabeça aqui atrás está associada a problemas de visão, né? Então, os dutos você controla aqui, dutos biliares. Dos biliares, eles são afetados pelo mesmo conflito que afeta os dutos pancreáticos, que afeta a gastrite e que afeta a vesícula biliar. Porque eles têm o mesmo Então, propósito biológico, né? todos eles têm o mesmo propósito biológico, todos eles estão juntos, o controle é o mesmo, né? Uhum. Então, você pode ter gastrite sem ter problema de pancreatite, né? Ou sem ter problema lá de cirrose, né? Que seria o equivalente à pancreatite nos dutos biliares, né? Mas você pode ter um conflito muito grande que afeta os quatro tecidos, né? Uma pancreatite, uma cirrose, vesícula biliar com problema e gastrite ao mesmo tempo, né? É raro ter assim, né? Mas é possível. Normalmente é um deles que é afetado. E a parte da glândula é no outro lugar, né? Essa parte aqui que a gente controla é no córtex cerebral, né? É na região do córtex cerebral lá, né? Que está esse controle. No caso do fígado, ele está no tronco cerebral. Então, o tronco cerebral é uma espécie de uma haste, assim, que o cerebelo vem atrás dessa haste e o córtex cobre toda essa haste aqui. Então, o tronco cerebral é uma área pequenininha, né? Talvez tamanho assim de 2 dedos, né? E no alto dessa haste aqui tem todos os controles e todos os órgãos da digestão, né? Basicamente digestão, mas também tem ouvido, também tem visão ali. Então, o fígado é uma daquelas áreas, umas areazinhas pequenas lá que você tem que ver, né? E formam uma espécie de um triângulo, assim, né? Uhum. Com todos os órgãos. E esses órgãos estão na mesma ordem que estão no corpo os órgãos, né? Então, tem o fígado do lado direito, depois do fígado tem o pâncreas, né? Depois do pâncreas, estômago, na parte que a gente chama de antro de estômago, depois intestino delgado, intestino grosso, as três partes do intestino grosso ascendente, transversal e descendente, né? Depois bexiga, e assim vai. Então, essa parte do fígado é bem no meio do cérebro, né? Então, quando você tem uma doença que afeta o fígado, você não sente nada. Na fase ativa do fígado, da glândula, você não sente nada. Não sente dor. Cresce um tumor ali, você não sente dor. E o edema no tronco cerebral existe, né? Ele vem ali, mas ele não chega a gerar uma dor de cabeça. Ele está muito pequeno, ele é muito pequeno, ele incha um pouco, não é muito grande, né? Às vezes tem casos que ele incha muito, né? Aí pega vários órgãos, pode pegar vários órgãos, aí dá um inchaço grande, né? Aí forma um tumor ali que
medicina enxerga o tumor, mas ela não enxerga como tratar o tumor, que está bem no meio do cérebro. É uma arzinha pequena, se o cara tirar aquele tumor lá, ele vai tirar quase todo o tronco cerebral da pessoa. Vai dar mais problema do que solução. Então, eles não mexem ali. Nossa, Leão, se te escutando, assim, todos os locais, diga para nós iniciantes, para a gente conseguir atender alguém, começar a procurar no cérebro é bem mais difícil, né? Então, para a gente atender, claro, se a pessoa vem com diagnóstico de dor de cabeça, a gente precisa bastante papo, bastante escuta para entender o que está se passando com a pessoa. Se ela está vivendo situações de raiva, se ela está vivendo situações de identidade, Isso, se ela está vivendo situações de medo, né? Para conseguir, eu diria, eu vou por esse caminho, né? Quando eu vou atender né? É isso, alguém com dor de cabeça, né? E é, volta e meia, faz uma sessão para dor de cabeça, normalmente com uma sessão a gente já consegue aliviar bastante, né? sim, Então, mas por isso que no Brasil não tem pessoas que leem tomografias, porque é algo muito. Só um criador mesmo que sabe fazer um corpo que consegue fazer umas peças tão bem montadas, bem trabalhando com tanta perfeição, né? é. Eu não sei se o pessoal que está aqui tem mais alguma pergunta. Uma coisa que assim às vezes é uma coisa que porque eu tenho retenção de líquido no corpo, eu também percebo, mesmo não sendo mais obesa, mas eu percebo que eu tenho o conflito de prófago que ativa assim do nada, Tá, né? Do nada não, mas é muito rápido sempre, né? sim. Essa situação de pressão, assim, da impressão que a cabeça tá oca, é isso? É o cérebro todo, talvez mais partes que estão cheias de líquido? Que, Quando você tem a retenção de líquido, você está afetando os coletores renais. sim, E os coletores renais, eles estão afetados ali no tronco cerebral, né? É no meio do cérebro, né? fica mais a parte Mas, superior aqui. não, bem no meio do cérebro. Aham, Mas os coletores ali no meio do cérebro, quando você tem retenção de líquido, todo o corpo fica cheio de líquido. Então, o cérebro todo fica cheio de líquido. fica cheio de líquido, forma um edema no cérebro grande. Então, você deve ter uma tendência de ter uma dor, né, generalizada na Não cabeça. chega a doer, mas dá a sensação É. que tá oco. Isso. Então, você sabe que tem alguma coisa ali, né? Mas não é uma dor de cabeça, porque a Uhum, pressão não chega a ser grande ali dentro, sim. né? Mas é uma pressão que ocorre do centro do cérebro. Então, a sensação de cérebro oco, ou você balançar a cabeça e incomodar, é por esses edemas que se formam no centro do cérebro, né? Uhum, Quando sim. você tem lá problema aqui de artérias coronárias, bronquite, etc., você tem a dor aqui do lado. E aí É. pode ser uma enxaqueca, normal uma enxaqueca Uhum. aqui que pega vários órgãos lá, né? Sim, eu nunca tive dor de cabeça, mas assim, essa sensação de cérebro muito oco, depois com a medicina germânica eu consegui me entender um pouco, porque tem dias que Sim. eu tinha cabelos longos, não podia amarrar, por causa da sensibilidade no couro cabeludo, né? Uhum. E eu tinha, como eu tinha problemas renais sempre, aí fui associando, né? Então faz Sim. sentido. E normalmente eu percebo essa sensibilidade no couro cabeludo. E isso também se associa com a alopecia, né? Com queda de cabelo, né? Eu Isso. percebo isso antes do que percebo no corpo, né? Uhum. Porque é o local mais sensível. Então, a gente aprender a se observar, eu só quis trazer porque normalmente a gente fica no automático. Eu tenho queda de É, cabelo, não sei por quê. Eu preciso, tá faltando mais um produto lá, né? Eu tenho dor de é, cabeça, eu preciso comprar um analgésico. Então, a gente sabendo o que está por trás, o sinal silencioso, a gente já consegue é melhor. se acalmar, né? Lilian, Sim. diga. E bom dia. Doutor Leôncio, eu assim, eu não tenho dor de cabeça, graças a Deus não tenho. Mas às vezes eu tenho uma dor assim atrás da orelha, que assim, eu sinto assim uma dor nervosa. Aí eles falam assim, ah, nevralgia, nevralgia, mas eu não entendo o que que é isso. Você, Essa dor também é pertinente ao crânio, assim, ao cérebro?
Você aperta essa parte dolorida e aumenta a dor? Acho que sim. Ok. Não, Se não a é dor... sempre, é porque normalmente eu não tenho dor de cabeça. Tá. Às vezes eu tenho, assim, atrás da orelha, assim, Uhum. Mas e nesse aperta, ponto, aperta e atrás dói, da orelha, aperta e dói. Então, dói. isso não está dentro do cérebro, né? A meninge, ela está dentro da cabeça. Uhum, E protegendo a meninge tem a calota craniana. Você aperta a calota, não chega na meninge, né? Ali tem uhum, osso. Então, sim, se você dói aqui, a dor é muscular, provavelmente. muscular. Tá. Muscular, né? Uhum, A É o mais nevralgia, provável. então, tá certo. Dizer que é nevralgia tá certo, então. Sim, está É o certo. nervo. Tá certo. Uhum. Ou uhum, nervo ou músculo. Por exemplo, tem muita gente que fala comigo, estou sentindo dor no peito, né? E pergunto, o que você acha que é? Tenho medo que seja coração, né? Então aperta essa dor aí, vê se ela aumenta. Aumenta a dor. Então é dor muscular. Você está com musculatura tensa, né? Por isso que dói. Então não é uhum. coração. Agora, se aperta a dor no peito e não muda a dor, então a dor não está por fora. A dor está abaixo das costelas. Aí pode ser problema do coração, né? Tá certo. Então, no caso seu aqui, que dói quando aperta, é muscular, eu diria. Está tensa a Uhum, musculatura, é o mais provável, musculatura tensa. Se você fizer massagem aqui, ou colocar uma bolsa de água quente, deve passar essa dor. tá bom, obrigada. Depois ela volta, né? Aí você passa de novo, até o conflito que está gerando essa dor muscular aqui, essa tensão muscular, acabe. Uhum. Então, vamos encerrando assim. Vamos. Deixa eu remover o destaque do Leôncio também. E agradeço, Leôncio, agradeço também vocês que estão aqui. Vou encerrar a gravação e a gente pode fazer uma foto.